Estevam. Sônia Silva. Isolete Freitas. Ledir Cardoso. Laura Gonçalves. Amém. Pastor Luiz André, fazendo a primeira parte da lição. Pai do Senhor, meus irmãos, lição de número 12, 20 de março do ano 2022. O nosso título diz: As Epístolas instruem e formam os cristãos. O textuário: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Segundo a Epístola de João, capítulo 1, versículo 3. A verdade prática: as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como a formação dos cristãos. Leitura bíblica em classe. Para quem não possui a nossa lição, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 3, 1 Pedro 1, versículo 1 ao 2, e 2 João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Eu leio o primeiro verso, os irmãos deem continuidade como fazemos de costume. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, Eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, os quais amo na verdade, e não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça e misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Amém. Nos colocamos de pé, fazemos uma oração e na sequência a irmã Elba com toda a liberdade. Pastor Alessandro, pode levantar a voz. Pai querido e eterno, nós te louvamos, Senhor, por esta manhã maravilhosa, onde estamos Sim, aqui Jesus, reunidos para aprender agradecemos, Pai, mais, Senhor, uma porção da Tua Palavra, através da nossa lição bíblica dominical. Deus vivo, usa a Tua serva como o Senhor tem usado, com graça, com sabedoria, para louvor e glória do Teu nome, é que nós te pedimos. Abençoa cada um que veio nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, amada igreja, pode tomar assento. Confesso que eu me sinto meio encabulada com o pastor Alessandro aqui, né? Ele foi meu professor na teologia. É difícil dar aula assim na frente do professor, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá então para a nossa introdução, que nos diz assim: as epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns dos seus aspectos doutrinários. Então, a gente vai ver que a palavra epístola, né, ela significa carta, uma carta mais formal, né, e ela tem como objetivo instruir, né, o cristão para a vida diária, né, para a sua chamada, né. Então, essas cartas, elas representam
80% do Novo Testamento, né? Tirando os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? O resto da composição do Novo Testamento, tá? São todos de cartas, né? Então a gente vai ver que esse conjunto de cartas, né? Ele tem como objetivo, né, trazer, né, para a vida do cristão, né, a formação do seu caráter, né, da sua vida com Jesus, e para também preparar a igreja, né, para a vinda do Senhor. Então essas cartas, elas trazem ensinamentos, doutrinas, né, que nos ensinam a viver, a proceder o nosso dia a dia, né, a vida de cristão, a vida de santidade, né? Então, nesse capítulo assim, a gente vai estar vendo, né, cada um dos temas que cada carta traz. Cada carta, né, escrita, ela tem um tema específico, né? Então, a gente vai estar vendo todos os temas destas cartas, ok? Então, vamos lá. O primeiro tópico é como as epístolas paulinas nos instruem. Então, as primeiras são as instruções salvíficas. Neste grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos romanos, destaca-se que o justo viverá pela fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Dessa forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei, e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Em 1 Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo glorificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Em 2 Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou nossos pecados e nos reconciliou com Deus, né? E então a gente vai ver que cada carta aqui, né, ela já traz, ela já especifica, né, o que cada carta traz. Então a gente vai ver que essa sentença, o justo viverá pela fé, ela remonta desde o profeta Abacuque, né? Então eu gostaria que os irmãos, né, abrissem aí a Bíblia, né, em Abacuque. Abacuque 2, no versículo de número 2. Quem achou pode ler. Do 2 até o 4, tá? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Certará, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Então a gente vai ver que também, né, ali em Hebreus e Romanos, né, isso vai se confirmar no Novo Testamento, né? Paulo vai também dizer que o justo viverá pela fé. Então isso já é da lei antiga, né? Mesmo quando ainda não tinha o Espírito Santo, né? As pessoas não tinham o Espírito Santo, mas Deus já dizia, né, que o justo viverá pela fé. E a Bíblia vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quando a gente espera em Deus, a gente tem a certeza, né, de que Deus vai fazer, a gente vive uma vida de paz e uma vida de tranquilidade, né, porque a gente tem a fé, a gente crê, a gente acredita, né, que Deus, Ele vai fazer, né? Então, Paulo vai dizer, mas o justo viverá da fé, né? E a gente vai ver que Cristo nos libertou,
né, mediante a nossa fé, o seu sacrifício na cruz, né, a gente absorveu, a gente pegou pelo quê? Pela fé, né? Foi através da fé que nós estamos aqui hoje, né? Porque se nós não tivéssemos fé neste Deus, né, nós não estaríamos hoje aqui, né? Então, o justo, ele vive do quê? Ele não vive das obras que ele faz para Deus, né? Mas a fé, a nossa fé é que nos faz viver em Cristo, né? Então, muitas pessoas acreditam nas suas riquezas, né? Elas acreditam que por muito fazer obras, né? Porque elas têm dinheiro e elas ajudam os pobres, né? Isso os maçons fazem, né? Eles ajudam muito a sociedade, eles fazem muitas obras, né, na sociedade, mas eles acreditam que por isso terão céu, mas a Bíblia diz que é pela fé, né? É pela fé que nós somos enxertados na oliveira verdadeira, né? Pela fé que nós estamos em Cristo, né? Sem fé nós não vamos entrar no reino dos céus, né? Nós precisamos crer que Jesus morreu para nos salvar. Não adianta nós só ajudar os pobres, fazer... Paulo vai dizer, né, que ali em 1 Coríntios, né, a carta, né, pastor aí para me ajudar, que não adianta nada, né, dar meu corpo para queimar, dar tudo que eu tenho aos necessitados, né, mas se eu não tiver amor, né, se eu não tiver fé em Deus, se eu não tiver fé em Cristo, se eu não tomar a cruz, isso de nada vai me servir. Então, a fé, ela é fundamental. Então, se nós temos confiança que o Senhor nos honrará, que Ele ouviu a nossa oração, a gente fica tranquilo. Porque, às vezes, Deus sempre responde a nossa oração. Mesmo que não seja aquilo que a gente esperava ou aquilo que a gente queria, mas Deus sempre responde. Mesmo que seja um não, Deus sempre responde às nossas orações. Então, se nós sabemos que Deus, nós temos a certeza de que Deus, Ele responde às nossas orações, nós podemos dizer que nós não temos que ficar ansiosos, né, esperando, nem perguntar se Deus ouviu ou não ouviu. Nós nem devemos perguntar para Deus se Ele ouviu, se não ouviu. Será que Deus ouviu a minha oração? Não. O justo, aquele que vive da fé, né, ele vai ter a certeza de que Deus respondeu, né? A gente vai ver que o rei Ezequias, né, quando estava para morrer, né, e Deus pede para o profeta Isaías, e ele faz aquela oração, né, virado para a parede, né, e ele diz: Senhor, lembra-te que andei em sinceridade diante de ti. Quando ele faz a oração e Deus manda o profeta voltar e dizer para ele que ia dar para ele mais 15 anos de vida, ele ainda pede um sinal. A palavra do profeta para ele não foi suficiente. Ele não teve fé o suficiente, ele ainda pediu um sinal. E o sinal que ele queria, né? Que o relógio retrocedesse 10 graus, ele ainda queria que Deus mexesse na natureza por causa dele, né? Ele ainda não teve a fé de simplesmente crer na palavra do profeta, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que o justo, né, ele vive da sua fé, ele não se preocupa com o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Ele tem fé, ele sabe que existe um Deus na vida dele, que está olhando por ele e que vai responder a oração dele. Então, por que nós andamos ansiosos, né, com as coisas deste mundo, com as coisas da vida, né? Se a gente crê que esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus que tudo faz, mas às vezes a gente ainda anda, né, ansiosos, né? Então nós podemos dizer que o crente que é salvo em Cristo, que tem essa fé verdadeira, que põe em prática esta fé verdadeira, ele não anda ansioso por nada, né? Ele crê que Deus vai fazer tudo aquilo que pediu, ele crê que Deus vai salvar a sua casa, ele crê que Deus vai colocar a mão
nos seus que ainda não estão com Jesus, que ainda não vieram para Jesus, ele crê nisso. Né? Então, também a gente vai ver, né, que em Gálatas, no capítulo 3 e 11, tá, se faz também declaração da fé, né? Que o justo vai viver pela fé. Também a nova aliança, ela ratifica bastante isso aí, né? Que o justo viverá da fé. Porque se eu não tiver fé, né? Na verdade, sem fé a gente não faz nada na vida. Né? Sem fé não se faz nada, não se crê, né? Então, essa expressão significa que os cristãos viverão da sua fidelidade a Deus, de dia em dia, né? E Deus responde à nossa oração por causa da nossa fé. Né? Todas as bênçãos que a gente ganha, que Deus nos dá, são resultado da nossa fé. É a nossa conquista em Deus. Conquista dessa fé em Deus. Porque a gente vai ver que Abraão, ele levou 20 anos para cumprir a promessa na vida dele, que ele seria pai. E depois Deus disse que ele seria pai de nações, de uma nação numerosa. Então Abraão, com 60 anos, recebeu a promessa, foi pai com 80, e ele ainda não viu na geração dele a promessa de que ele seria pai de uma nação numerosa. Isso se cumpriu em outras gerações. Então ele teve essa fé para esperar 20 anos, para que a promessa se cumprisse na vida dele. Então a gente vai ver que o homem ele não é justificado, tá, pelas suas obras, mas ele é justificado pela sua fé em Cristo. Né? O seu pecado é perdoado pela sua fé em Cristo, não pelas suas obras, não pelo aquilo que ele faz, para que o homem não seja glorificado, e sim Deus seja glorificado. Porque se fosse pela obra, o homem poderia achar que era obra dele, né? Ele poderia se glorificar. Né? Então, a condição para a gente, né, para não ser culpado diante de Deus, né, é a nossa fé. É pela nossa fé que a gente é justificado, que o nosso pecado é perdoado, e não pelas nossas obras, não pelo aquilo que a gente faz. Né? Nada que a gente possa fazer vai perdoar os nossos pecados, a não ser o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi o único, né, que pagou o preço por nós. Então de nós não temos nada, não somos nada, né? Então a gente vai ver que o crente, tá, quando ele tem fé e vem a Cristo, Jesus cumpriu a lei, né? Foi o único que cumpriu a lei, né? Mas a gente vai passar a ter uma vida de obediência, a gente vai acabar deixando o pecado, e com isso a gente também segue a lei. Porque a gente não pratica mais aqueles pecados que a gente praticava antes de ser crente. Né? Deus, ele faz uma transformação. Né? Pela fé, nós somos colocados num relacionamento com Deus. Né? Pela fé, nós oramos. Pela fé, nós buscamos. Né? Então, as penalidades da lei e a maldição da lei, nós somos libertos pela fé em Cristo. Porque Ele cumpriu esta lei. Né? Então, também ali em Coríntios, no capítulo 1 e 23, o texto informa a mensagem do Cristo crucificado. A gente vai ver que nesta carta, tá, os judeus, eles buscavam sinais, e os gregos, eles buscavam sabedoria. Então, por isso que a palavra vai dizer que o evangelho, tá, para os judeus é escândalo, né, e para os gregos ela é loucura. Né? Paulo vai dizer que o poder de Deus, a sabedoria de Deus é Cristo. É Cristo. Por isso, eles se escandalizavam. Se escandalizavam com os milagres, se escandalizavam com a fé,
né, os judeus se escandalizavam. E a gente vai ver então que o ministério da reconciliação com Deus, a gente conquistou através da obra redentora do Senhor Jesus, né? Através da obra dele, nós fomos reconciliados com Deus, porque na antiguidade, na velha aliança, era o sacerdote que entrava no templo, né? E fazia expiação pelos pecados do povo, né? Mas Cristo veio e agora nós não precisamos, Ele é o nosso sumo sacerdote, né? Ele, a expiação dos nossos pecados, a gente já vem direto para Ele. Ele nos abriu a porta para nós podermos conversarmos com Deus, para nós podermos nos achegarmos a Deus, porque na antiguidade o povo não poderia fazer isso, porque o sacrifício de bezerros, de animais, eles não davam acesso ao povo direto a Deus, né? E esse acesso foi dado a nós somente pela expiação de Cristo, né? Ele foi o Cordeiro imaculado, né? E através dele, ele é o nosso mediador, ele nos abriu a porta para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Falar comigo, pastor? Pode ficar à vontade. Vamos lá então para o segundo, número 2 ali. Instruções a respeito de Cristo. Nesse enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo. Nesse sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo, para a glória de Cristo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo. Ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo da vida para o salvo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a vossa vida está escondida em Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo o cristão, né? E se Cristo é a cabeça, nós somos Cristo, né? Então a igreja ela está eleita em Cristo, redimida em Cristo, né? Para a glória de Cristo, né? Então em Cristo nós saímos daquela velha vida de pecado, né? Para uma nova vida, né? Através de Cristo. Então a glória de Cristo deve ser a finalidade, tá? Da nossa vida, né? A graça de Cristo deve ser o princípio da nossa vida, né? E a palavra de Cristo a regra da nossa vida. Então tudo que nós fazemos, que viemos a fazer ou pensar, deve estar sempre baseado na palavra de Cristo, na palavra de Deus, né? Então a gente não pode dizer que está em Cristo, que Cristo é o cabeça, se a gente vive uma vida sem fé, se a gente vive uma vida, né? Ora a gente é muito crente, ora a gente fica em dúvidas, né? Ora a gente entra em desespero, né? O crente ele nunca pode viver desesperado por nada, independente da circunstância. Cristo está na nossa vida. Se eu creio nisso, que Cristo está na minha vida, independentemente do que eu esteja vivendo ou passando, independente da circunstância, do desespero que a gente possa estar vivendo, né? Mesmo no meio do desespero, daquela hora mais horrenda da nossa vida, porque todas as pessoas na face da terra, nós vivemos num mundo decaído, né? Todo mundo passa por momentos ruins, né? Por momentos de desespero, todo o ser humano passa. Então, naquela hora, naquele momento, daquele desespero que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, qual é a nossa reação? Como é que nós nos comportamos diante disso? A gente coloca a nossa fé em ação ou a gente fica desesperado, a gente se entrega para o desespero? A gente anda com a mão na cabeça de um lado para o outro, sem saber o que fazer. O crente sempre sabe o que fazer,
nesta hora. Ele sabe que ele vai dobrar o joelho, que ele vai orar e que Deus vai responder. É a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que não serve entra num desespero, colapso total, às vezes chegando até a cometer suicídio. Né? Ele comete o suicídio porque ele está num desespero tão profundo e ele não sabe para quem recorrer. Mas infelizmente hoje a gente vê até pessoas que se dizem crentes se suicidando, até pastores se suicidando, né? Então, o X da questão da nossa vida, né, da nossa aprovação, é o nosso comportamento diante de uma situação desesperadora. Né? A maneira como nós vamos nos posicionar é que vai agradar ou não a Deus, é que vai mostrar ou não que tipo de crente nós somos. Neste momento, né? Paulo vai dizer que a nossa vida está escondida em Cristo. Se eu creio que a minha vida, a nossa vida está escondida em Cristo, então, se está escondida em Cristo, o inimigo, ele não vai tocar. Né? Porque eu creio que essa expressão escondida em Cristo, talvez debaixo das asas de Cristo, isso é muito forte. Escondida em Cristo. Cristo, ele tem todo o poder. Né? A Bíblia diz que diante dele todo o inimigo se dobra, os demônios tinham pavor quando chegavam perto de Cristo. Então, se a nossa vida está escondida em Cristo, meu Deus, nós somos tão abençoados, né, que nós realmente não devemos temer nada. Então, nós devemos, né, nos regozijar nele. Né? Então, por amor a Cristo, nós devemos fugir das contendas, fugir das fofocas, fugir. Né? O diabo, ele sempre vai entrar na igreja para fazer divisão, para fazer contenda, para disseminar, porque na antiguidade ele matava o corpo físico, aí ele via que isso não tinha nenhum resultado para ele. Ele mudou a estratégia. O que ele vai fazer? Ele vai colocar contenda no meio da igreja, fazer divisão, aí fica todo mundo dentro da igreja desviado. Né? Então a gente tem que vigiar nesse sentido. Vigiar nesse sentido. Por quê? Porque sempre o inimigo vai usar alguém, não é lá de fora que o inimigo vai usar. O inimigo vai usar alguém que é crente mesmo, é alguém do nosso convívio, alguém que está perto de nós, para fazer a gente se atribular com os irmãos e fazer divisão na igreja. E a gente tem que ter essa sabedoria, essa percepção que sempre é Satanás que está usando alguém e sempre vai ser alguém perto de nós, não lá de fora, e não crente, né? Então, se a gente ter essa percepção e estar em oração e pedindo a Deus sempre, a gente vai conseguir viver em união e o inimigo vai ser expulso, né? Porque a igreja desunida, ela não vence. Exército dividido não vence guerra nenhuma. Né? Cristo mesmo disse isso, né? Que nós precisamos estar unidos num só pensamento, num só credo. Né? Então é assim, a igreja hoje ela tem que estar morta para o pecado, morta para a divisão, dissensão, né? A igreja tem que estar pura, tem que estar limpa, tem que estar santificada, né? Num só pensamento, está em Cristo, né? Vamos lá então para as reflexões sobre as últimas coisas. Esses ensinos enfatizam Jesus. Em 1 Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja,
O dia do Senhor se iniciará com a manifestação do anticristo. Enquanto o salvo aguarda a volta do Cristo, deve orar para que o Evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. As duas epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor, né? Então a gente sabe, né, sobre o arrebatamento da igreja, né, que Cristo vai vir nos ares, vai arrebatar os salvos, os crentes, né? E primeiro os que estão mortos, depois os que estão vivos, né? E depois tem a segunda fase, que é a sua segunda vinda, né? Que Jesus vai vir, né? Vai vir, todo olho o verá, né? Vai vir sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, né? E nesta vinda gloriosa, Jesus vai vir com os santos arrebatados, né? Então, o arrebatamento, esse termo arrebatamento, é uma expressão, né, de rápido, né? Muito rápido, né? Questão de segundos, né? Não vou entrar aqui no detalhe da vinda de Jesus, porque daria só mais uma aula, né? Só para falar disso, né? Mas ele vai acontecer em fração de segundo, né? E quem vai participar disso? Desse arrebatamento? Aquele que realmente está em santidade, né? Essa é a condição. A santidade é o nosso veículo, é o nosso transporte, é o carro que vai nos levar para o céu, né? É o único veículo, o único transporte, não existe outro, tá? Quem perder esse transporte vai ficar, né? Para embarcar no veículo da santidade, né, nós devemos ter uma vida de um pleno exercício, né, de controle próprio, né, de vigiar o nosso comportamento, o nosso dia a dia, as nossas ações diárias, né? Então, enquanto a gente está aguardando esse glorioso dia para embarcar nesse veículo chamado santidade, nós devemos, né, estar em pleno exercício, trabalhando, né, para que a nossa vida seja agradável, para que Deus se agrade das nossas ações, das nossas palavras, né? Como será que a gente está a nossa vida? Será que nós estamos em santidade plena? Porque não tem meia santidade, né? A santidade ela tem que ser total, né? Ou tu é ou tu não é cristão, né? Tem muitos crentes, muitas pessoas que se dizem crentes, vêm na igreja, mas elas não têm uma vida de comunhão, elas não conhecem a Deus. Elas vejam os milagres que Deus faz na vida dos outros, mas isso nunca acontece com ela. Ela só vive de testemunho, né? Mas ela não experimenta esses testemunhos. Ela não experimenta essa vida com o Senhor, né? Então, a gente vai ver que nós precisamos orar, né, muito, e buscar a presença de Deus, vigiar, para a gente não viver uma vida relaxada, uma vida desordenada. Não é vir uma vez por semana na igreja, né, e dizer que só lê a Bíblia no culto, quando está na igreja, nunca pratica a palavra. Porque quando a gente pratica a palavra, ela nos ensina o nosso viver diário. A gente vai ver que Deus, quando o povo estava no deserto, Ele mandou o maná e Ele disse, não colham para o dia de amanhã, mas a cada dia vocês vão colher. O que significa isso? Relacionamento diário com Deus. Não adianta eu ler a Bíblia toda hoje, fazer um monte de reflexão hoje e dizer, o resto da semana não preciso mais ler a Bíblia, porque eu já li tudo hoje e eu hoje já refleti para a semana inteira.
isso não tem valor. Deus não trabalha com estoque. Deus trabalha com dia a dia, com fé. Então, todos os dias nós temos que comer do maná. O que significa isso? Colher todo dia o maná. Cada dia nós temos que buscar a palavra, refletir nela, para que ela venha a nos exortar, nos ensinar a maneira e o proceder no nosso dia a dia lá fora. Glória a Deus. Esse é o maná. Por isso que Deus falou para o povo. E teve gente que ainda foi colher, o que aconteceu? Apodreceu. Tá? A palavra que você estuda hoje, né, é para hoje. Amanhã Deus quer a tua presença com Ele de novo. Deus, Ele requer que você entre na presença dEle todos os dias. Todos os dias Ele quer conversar com você. Né? Então, para isso, né, todos os dias nós precisamos nos relacionar com Deus. E não só no domingo à noite. E não abrir a Bíblia só no domingo à noite. Só na igreja. Né? Então, a gente sabe que o crente que tem comunhão com Deus... Eu tenho um irmão, por exemplo, que ele aceitou a Cristo e ele não quer vir na igreja. Ele diz que ele não rouba, ele não mata, que está tudo bem, né? E que ele não precisa vir na igreja. Né? Então, essa é uma visão de muitos crentes, não é só dele. Eu disse, mas se fosse assim, então, né, basta ser honesto, a fé em Cristo então não vale nada? Basta ser honesto para ganhar o céu? O que a Bíblia diz? Que é pela fé que nós vamos ganhar o céu. Né? Então, infelizmente, esse é o pensamento de muitos crentes hoje. E exige esse esforço, né, irmã, de cada um. É um processo na vida do cristão, né? Diário. Ele tem que estar na presença de Deus. Ele tem que ser constante, como o próprio Paulo disse, né? Por isso, meus amados irmãos, 15:58, né? Sede firmes e constantes. Aí ele complementa dizendo, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Pois é, e até essa santidade, ela é um processo, né, pastor? Porque quando eu tiro por mim, né? Quando eu aceitei a Cristo, né? A gente vai devagarinho lendo a palavra, né? E à medida que a gente vai se aprofundando nela, a nossa santidade vai crescendo. Né? Porque muitas coisas que nós fazíamos lá fora antes de ser crente, né? Eu tiro por mim, tá? E coisas que eu praticava, que agora, por causa da palavra, eu não pratico mais. Né? Quando eu fui chamada de volta depois de 5 anos aposentada para trabalhar, né? A maioria das minhas colegas que tiveram que voltar se desesperaram, outras foram para os remédios faixa preta, outras foram para o psiquiatra, né? Outras já aposentaram mesmo porque já se deram como loucas, né? E eu na hora me desesperei no primeiro momento e depois pensei, não, deve ser Deus, é Deus. Se eu espiritualmente estou devendo, então eu tenho que pagar, né? Então eu vou pagar em nome de Jesus, eu quero ficar livre, quero ficar quite. Se eu não fosse crente, se eu não tivesse conhecimento da palavra de Deus, eu não teria aceitado de bom grado voltar e trabalhar com paz. Porque as outras não voltaram com paz porque não tinham a sabedoria. Que se a gente precisa, se é a vontade do Senhor, a Bíblia diz que nada acontece sem que seja a permissão dele, né? Então, a gente que é crente, que conhece a palavra, nós temos que aplicar ela no nosso dia a dia, no nosso diário, no nosso viver. E isso nos conforta, isso nos traz paz, isso nos edifica, isso nos transforma, né? Então, eu posso dizer que nós somos, né, abençoados por causa desta palavra. Então, no dia a dia, gradual, a nossa santidade vai crescendo. A não ser aquele crente que, como eu disse, né, não pratica, não lê, não bota em prática na sua vida, no seu dia a dia. Né? Aí é aquele crente raso, aquele crente vazio, que só reclama,
né? Que tudo para ele está sempre ruim, só cria contenda, né? Somos joio no meio do trigo, né? Porque o trigo mesmo, ele se abaixa, né? O joio não, né? O trigo ele se abaixa, ele é aceito, né? Então, irmãos, sem uma vida diária de prática, de relacionamento com Deus, a gente não consegue vencer, né? A Bíblia diz, né, que pela manhã buscarei a face do Senhor, me apresentarei a Ele, né? Então a gente todas as manhãs entrega o nosso dia a dia, né, para o Senhor. Então vamos lá para a próxima. Instruções pastorais e pessoais. Essas cartas de instruções pastorais e pessoais, né? Vamos ler aqui. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vez disso, o líder deve ser apto para ensinar. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar a quem convém a sã doutrina. Em Filemão, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido mais do que servo, mas como um irmão amado, né? Então a gente vai ver que as epístolas particulares a Timóteo, a Tito e a Filemão, elas também, apesar de serem particular para eles, que Paulo vem trazer uma orientação para eles, mas elas servem também para nós, para a igreja, né? Para a nossa vida, né? Então a gente vai ver que Timóteo, ele era um jovem pastor, né? Ele era filho de pai gentil e mãe judia cristã, né? E ele bem cedo já, Paulo, ao pregar em Listra, né, conheceu Timóteo, né? E Timóteo se tornou como um filho, né, para Paulo, né? E um jovem de uma boa índole, né, que se dedicava à causa do Senhor, né? Então, ele se tornou auxiliar de Paulo, né, com a sua conversão. Então, Paulo vai orientar a Timóteo, né, que depois se torna pastor, como que ele deve proceder com a igreja que está na mão dele, né? Então, ele vai trazer essas orientações para Timóteo, né? Dentre esses temas que a gente já leu aqui, né, Paulo vai orientar como que Timóteo ele deve proceder diante da igreja para combater, né, as heresias, né, que a gente lendo parece que foi escrita nos dias atuais, né, como a gente tem aí, vê ministérios totalmente heréticos, né, que Pedro já dizia, né, que a igreja seria usada para ganhar dinheiro. A gente vê aí tantos ministérios, o pastor aí pode colaborar, né, que são falsos profetas que a gente vê, né, que usam, né, a gente não vai citar nomes aqui, né, mas que usam a igreja como um instrumento de ganho próprio, né? Como uma empresa, né? Como uma empresa, né? E Deus já previu que isso tudo ia acontecer, né? Então parece que isso foi escrito nos dias atuais, né? A gente, muito principalmente esses ministérios televisivos, né, que a gente vê, né, então são bem sérios, né? Então Paulo ele já previa isso, já orientou a Timóteo, né, como que ele deveria reagir perante isso, né? Então ele precisava combater, né, as fábulas, as genealogias intermináveis, os debates, né, as doutrinas espúrias que tinham na igreja, né, o contraste com a verdade do Evangelho,
né? A gente tem aí hoje, o pastor pode me ajudar aí, né? Muitas seitas, heresias, né, pastor, que estão até, né, dentro da nossa... Na verdade é assim, irmãos, porque como que surge a heresia? Ela surge a partir de um ponto. Se as pessoas pegam um texto bíblico, dois, ele forma uma base doutrinária em cima daquilo ali. Sendo que, um exemplo, a nossa lição, os nossos ensinos, nós pegamos um texto, mas ele trabalha com o contexto e o pós-texto. Por quê? Porque isso não dá pretexto para heresia. Então, a partir do momento que um exemplo, eu vou pegar, o justo viverá na terra e habitará nela para sempre. Aí eu vou formar um conjunto de doutrinas somente em cima disso, eu não vou rever o que está antes e o que está depois. Então é isso que surge as heresias e faz uma confusão na cabeça do povo. Como existe algum certo tipo de ensinamento aí que dizem que nós vamos habitar aqui somente na terra. Nós vamos morrer, depois vamos ressuscitar e vamos viver somente na terra. Então, isso são os tipos de doutrinas. Isso aqui tem muitos mais, né, que acerca de ganhos, de valores que você vai se enriquecer e tudo. Existe uma série de ensinamentos que não tem uma base, uma solidez dentro da palavra de Deus, né? É por isso que Paulo aconselha a Timóteo, tá, a não participar desses falatórios vazios, né, profanos, como o pastor explicou aqui, né, como é que eles surgem, né? Então, para isso, né, Paulo vai dizer a Timóteo, vai dizer ao pastor da igreja que ele deve estudar a palavra com muito zelo, com muita responsabilidade. Para quê? Para a hora que surgir, né, uma situação dessa do pastor, que se ele não tiver bem alicerçado na palavra, se ele não estudar muito a palavra, ele não vai conseguir combater uma falsa heresia de alguém que entra na igreja, né, cria uma dissensão, pega ali um versículo bíblico e muda tudo, né? Então, se até alguém quando vem pregar, né, que se você não conhecer bem a palavra, né, alguém pode estar pregando uma heresia e você não vai saber que a pessoa que está ali está pregando uma heresia se você não tem o conhecimento da palavra. Então, essa é a instrução que Paulo traz, né? Então, para Tito também, né? Tito também tinha o mesmo proceder de Timóteo, né? Era um jovem também, né? Com a mesma santidade, com o mesmo zelo, Tito também tinha, né? E ele vai também falar a mesma coisa para Tito, né? Para se contrapor aos falsos ensinos. Já para Filemon, ele vai falar sobre o perdão. Filemon, segundo alguns estudiosos, era uma pessoa rica, né? E que se converteu ao Evangelho de Cristo. E aí, o tema da carta de Filemon vai ser um escravo fugitivo, Onésimo, né? E esse segundo alguns estudiosos, né, Onésimo, ele foi um escravo de Filemon. Ele fugiu, foi parar na cadeia, lá em Roma, né? E aí Paulo converte ele para o Evangelho. Aí Paulo vai escrever essa carta para Filemon e vai dizer, Onésimo não é mais aquele inútil que ele era antes. Agora ele é um servo de Deus em Cristo. Então tu recebe ele não como um servo, mas como um irmão, como com zelo, com carinho. Então pensa bem, né? Filemão tinha esse servo, fugiu, ele pagou. Aí Paulo vai dizer, todas as despesas, eu me proponho a pagar essas despesas por ele. Então, como é que Filemão vai reagir, né, diante dessa situação desesperadora? Poxa, o cara era meu, ele fugiu, agora eu tenho que receber, não mais como servo, mas eu tenho que receber ele como um irmão amado, né? Olha aí o desespero, a prática, né, do perdão, né? O crente, por a palavra, executar a palavra de Deus, né? Então, é uma situação difícil para Filemão, né? Muito difícil. Mas é isso que Deus manda a gente fazer, né? Sempre perdoar. A Bíblia diz que se nós dobrar o nosso joelho para orar e nós tivermos alguma coisa contra alguém, Deus manda a gente primeiro, né, se reconciliar, porque Deus não recebe oração de crente
que tem coração amargurado? Deus não recebe. Tu está perdendo o teu tempo em dobrar o joelho. Primeiro, nós temos que estar com o coração 100% livre para Deus, porque senão não surte efeito. Que tipo de crente? Nós somos vazios, então. Nós não estamos cumprindo o papel que Deus nos chamou para cumprir. Quando você tem coração amargurado, você não pode entrar na obra, fazer a obra do Senhor. Como? Que exemplo que você vai dar de crente, de Cristo? Cristo disse, sede manso como eu sou manso. Né? Então, nós temos que nos guardar, vigiar. É uma luta diária, contínua. O inimigo não nos dá trégua em minuto nenhum da nossa vida. Aí no versículo 12, para confirmar o que eu falei ali, da carta de Filemão, Paulo vai dizer assim, ó, ele diz, eu te envio, Filemão, de volta. No versículo 12, ele diz, eu te envio, Filemão, de volta. Isso confirma, segundo os estudiosos, que Onésimo, não, eu te envio Onésimo de volta, né, o escravo de volta. Isso significa que já era dele, né, antes de Paulo enviar de volta, né? Então, o apóstolo vai ensinar que o transgressor, agora, ele está arrependido, ele não é mais um transgressor, né? Ele não é mais a mesma pessoa, ele é outra pessoa. E aí a gente tem que olhar para aquela pessoa, mas não como que ela era, mas pelo que ele é hoje. Aquele velho homem morreu, não existe mais. E às vezes a gente não consegue enxergar isso. Parece que você olha e só enxerga o pecado do outro, né? Então, perdoar os outros é a chave da libertação para nós e um passo, né, para nós entrar naquele carro chamado santidade, né, para nós sermos perdoados, né? Então, todo mundo passa por essas experiências na vida, né? Cheias de amargura, cheias de coisas ruins, porque esse mundo é decaído e o diabo não dá trégua para ninguém. E a diferença é que nós temos que saber como lidar com uma situação desesperadora, né? Essa é a coisa mais difícil para o crente, né? Se manter na palavra diante dessa situação. Vamos lá para o tópico 2, como as epístolas gerais nos formam. As epístolas de Pedro. Pedro aborda o sofrimento cristão. Ele ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Em segundo a Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Então, a gente vai ver que, né, na época de Pedro, né, a igreja sofria uma grande perseguição, tá, pelo imperador Nero, né? Então, Pedro advertiu a igreja, encorajou a igreja a se manter fé diante dessas perseguições, né? E diante de todo o sofrimento que a igreja passou naquela época. Então, ele vai ver que nessa época também existiam já os falsos mestres, né? E até hoje ainda existem hoje teólogos famosos que eles não são cristãos, eu já falei isso aqui. Que eles estudam a palavra para lançar heresias no meio da igreja, são servos de Satanás, disfarçados de ovelhas dentro da igreja, né? Então, se a gente for trazer aqui e estudar alguns, né, pastor, desses teólogos, que são teólogos que estudam a Bíblia, mas que verdadeiramente eles não são cristãos, certo? Eles estudam a palavra para distorcer a palavra, sabe? E se a gente não tiver essa... antes de eu vir para a Assembleia, eu participava da igreja no outro ministério,
E esse ministério também tinha lá em Curitiba. E lá, o pastor que veio de lá, ele disse que estava na igreja, já comentei isso aqui, que um dia era um congresso de irmãs e o pregador não apareceu. E ele comenta que antes da pregação apareceu um senhor todo bem engravatado, com uma maleta muito bonita, um sapato muito brilhante, que sentou na última cadeira, né? E eles acharam que era um pastor e os convidaram para chegar à frente, ele disse que era. E aí, como o pregador não apareceu, ele pregou, e aí ele pregou e a igreja toda glorificou o culto todo, né? E no final ele perguntou, gostaram? E a igreja disse, gostamos. E ele disse, pois é, eu sou um satanista. Então é essa percepção que é difícil para a gente, né? De quando e a gente tem que muito estudar a palavra, muito, para a gente perceber, né, essa distorção da palavra. Isso é muito sério, sabe? A própria igreja, né, não lembro onde, pastor Paulo foi pregar e eles foram verificar se aquilo que Paulo estava pregando era Os verdade. irmãos de Bereia, né? Isso, bereanos. Eles foram mais bem-aventurados que os de Tessalônica. Isso. Porque tudo que Paulo pegava, eles estavam vendo na isso, lei. Né? Então é isso que nós devemos continuar fazendo, né? Está sempre alicerçado para saber se o que estão pregando aqui em cima realmente é a palavra, se ela não é uma palavra distorcida. E como que a gente vai saber isso? Se a gente não consulta as escrituras, né? Então a Bíblia nos alerta para isso, certo? Vamos lá, as epístolas gerais nos formam. As epístolas de João. João adverte sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus. E as demais heresias gnósticas explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Em 2 de João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar a sabedoria ao receber pessoas em casa. Em 3 de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. E por fim, João adverte ao cristão, não sigas o mal, mas sigas o bem. Então, falando ali esclarecendo o que é docetismo e o que é gnosticismo, né? Então, o docetismo do grego, né, do dóquio, né? É isso, pastor? Que quer dizer parecer, né? Então, os hereges diziam que Cristo, ele parecia ser humano, mas ele não era verdadeiramente humano, ele era Deus. A gente sabe que Jesus, ele veio na terra, ele encarnou, ele era filho, né, de um ser humano, e ele era 100% humano e 100% Deus, mas ele era humano, né? Ele sofreu quando ele, antes de ir para a cruz, ele suou gotas de sangue, porque ele estava, a Bíblia diz que a alma dele estava tremendamente amargurada, angustiada, é essa palavra, né? Então, a gente vai ver que o gnosticismo, tá? Ele prega, que ainda até hoje a gente tem muitos pastores, teólogos gnósticos, tá? Então a gente vai ver que, né, eles pregam que o mundo, ele foi criado por um Deus mau, e por isso que existe tanto mal na face da terra, que eles vêm para aprisionar a alma do ser humano, né? Mas existe um Deus bom, e esse Deus bom, ele deu uma fagulha, tá, de sabedoria para o ser humano, e o ser humano, ele vai buscar se libertar desse mal, e que Jesus Cristo, né, ele é o mensageiro desse Deus bom. Então, para os gnósticos, Deus bom, ele é um Deus supremo, né, mas eles não creem que ele é o Deus criador do universo, né? Então,
eles creem que esse Deus ele apenas interferiu, tá, na criação humana, que não foi ele que criou, né, que foi um Deus mau que criou. Né? Então, que esse Deus bom, ele nos torna capaz de perceber. Né? Então, a gente vai ver, tá, que a salvação do gnosticismo, ele passa por uma experiência esotérica. Tá? E o pastor pode contribuir, né, com a minha fala? É dessa forma, irmãos. Então, eles apregoam, como a irmã está falando ali, eles apregoam um Deus mau, né? E que Deus é culpado de haver toda a maldade no meio dos seres humanos. Ou seja, sendo que o perfil da maldade e aquilo que gerou a maldade foi o próprio pecado do ser humano. Ou seja, por isso que existem doenças, existem pessoas de natureza ruim e existem diversos tipos de coisa que acarretaram tudo isso por causa do pecado, mas Deus, ele não é o culpado deste tipo de comportamento. O próprio ser humano, o pecado original de Adão, fez com que o mal viesse a ser introduzido no mundo. É por isso que João ele vai dizer, né, que ele mesmo foi testemunha, né, da encarnação de Cristo. Né? Cristo realmente nasceu de uma mulher, né? Veio ao mundo como qualquer outro ser humano veio ao mundo. Cristo veio ao mundo pelo mesmo processo, só que foi gerado, a diferença é que ele foi gerado pelo Espírito Santo, né? Essa é a diferença, né? Ok? Não dá tempo para a gente, já é quase 10 horas, para a gente entrar mais detalhadamente em cada questão, né? Mas só para os irmãos terem uma ideia. Então vamos lá para as epístolas continuam a falar. A doutrina da justificação. Vamos antes aqui a doutrina, as gerais aqui, né? As outras gerais. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote, tá? Que por seu próprio sangue executou uma eterna redenção. Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Por isso, por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e perseverar a esperança da vida eterna. Como vocês sabem, tanto Judas quanto Tiago eram meio-irmãos de Nosso Senhor, né? Então, a gente vai ver que Tiago ele também vai advertir, né, que Deus ele não opera na injustiça, né? Então, a ira do homem não opera a justiça de Deus. O ser humano irado, ele não pode dizer que é um crente, né? Ele se ira com qualquer coisa, fala palavrão, né? Então, este tipo de crente, ele realmente não é um crente verdadeiro, que está sempre irado, né? Que a Bíblia diz que a ira não opera a justiça de Deus, né? Tiago também vai esclarecer que a fé sem as obras é morta, né? Eu faço a obra porque eu tenho a fé e eu não faço a obra, né, para ganhar a fé, né? Mas eu faço a obra porque eu já tenho a fé, né? Então as duas têm que andar juntas. Também Tiago vai falar da importância de controlar a língua, né? Que é a língua ou ela que vai nos colocar no céu ou no inferno. E ele vai dizer que a língua ela pode ser maior que o nosso corpo, né? Então ela é como um navio, um leme, né, que é tão pequenininho, um navio tão grande, mas um leme tão pequenininho pode controlar um navio tão grande, e a nossa língua ela é tão pequenininha e ela pode controlar o nosso corpo inteiro e a nossa mente, tá? E ela pode incendiar bosques, né? Então Paulo vai dizer que o nosso maior inimigo, aliás, Tiago vai dizer que o nosso maior inimigo é a nossa própria língua, né? A Bíblia
diz que ela é peçonhenta, tá? Que ela, tá? Ela pode causar muitos danos terríveis, irreversíveis, a nossa língua pode causar. Isso é muito sério. Eu me lembro que antes de eu me converter crente, a gente tinha umas vizinhas lá que o pessoal da rua dizia, né? A fulana quando morrer vai precisar de 2 caixão, um para o corpo, outro para a língua, né? Então, isso aí eu escutava lá no mundo, né? Então, isso e é um ditado popular que realmente é sério, é bem isso mesmo, né? É bem, bem sério. Então, nós precisamos vigiar, né, que o nosso maior inimigo está dentro de nós. Né? Dentro de nós, o nosso maior inimigo. Nós temos que fazer com que a língua ela seja nossa aliada. Não emprestar a boca para Satanás. Às vezes, até sem querer, inconsciente, a gente fica emprestando a boca para o diabo. Né? E quem faz isso sempre somos nós, os crentes. Então, a gente vai ver que Judas também, esse outro meio-irmão de Cristo, ele vai nos exortar a batalhar pela fé, né? Pela liberdade, né? Porque os crentes da época, eles achavam que estavam na graça, por estar na graça, eles não precisavam de regras morais, né? Eles não se submetiam aos líderes, eles desprezavam a vida espiritual. Então, por isso, Judas ele vai trazer esse alerta, né, de perseverar na sã doutrina, nas regras, né, de Cristo. Por quê? Porque existe ainda hoje dentro da igreja, né, esse tipo de crente. Né? Infelizmente, até o dia da volta de nosso Senhor, a situação tende a piorar. A Bíblia diz que a apostasia, né, ela vai entrar cada dia mais dentro da igreja. As irmãs me dão mais 5 minutinhos para eu terminar, pode ser? Então tá, vamos lá, para nós concluir a lição. Ok, vamos ver aqui então, tá? Que a gente está passando assim meio por cima, né? Porque o relógio é nosso inimigo. Então, nós vamos ver agora a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da nossa fé. Então, a gente vai ver que a pessoa, tá, que quando ela vem para Cristo, ela aceita Cristo, né, ela é perdoada, né, ela vai receber o novo nascimento, ela vai receber a Cristo, tá? Não é pelo que ela é, não é porque ela é uma pessoa boazinha lá no mundo, ela vem para Cristo e ela vai receber a salvação. Não, ela vai receber a salvação pelo sacrifício de Cristo na cruz, né? E a punição e a condenação dela é tirada por este sacrifício que Cristo fez, pela derramação do sangue. A salvação, ela é um dom gratuito que Deus nos dá, ela é imerecido, é uma salvação, nós não merecíamos ser salvos. Então, as obras humanas, elas não podem salvar nunca ninguém. Só o que pode nos salvar é a nossa fé, tá? E a gente vai ver que Lutero, ele lutou tanto quando houve a reforma protestante, por causa da igreja católica, que vendiam indutos, né? Eles vendiam para o povo, né? Como se fosse, eles davam títulos, e as pessoas compravam títulos para entrar no céu. E aí o que acontece? Vai haver a reforma protestante, Lutero, ele vai confrontar o grande clero, ele vai confrontar, tá, a classe dominante
da época, né? E aí ele vai dizer que a salvação, ela não é por obras, mas ela é pela fé em Cristo. E foi bem esse período, aí seria interessante se a gente tivesse tempo de falar sobre isso, né? Então, a gente vai ver que obras humanas, né, elas não levam ninguém para lugar nenhum, né? O ser humano, Paulo vai falar que é como estrume, né, tudo aquilo que o ser humano, as obras humanas, né, que somente através da nossa fé em Cristo a gente vai ser justificado diante de Deus, porque quando você tem a fé em Cristo, automaticamente você já vai fazer boas obras. Quando você vem para Cristo e recebe o perdão dos pecados, você vai mudar o seu comportamento, né? As tuas obras vão mudar automaticamente, né? Então, a gente já é justificado, né? Então, nós vamos começar a ter boas obras a partir do momento que a gente tem a fé, que a gente vem para Cristo, certo? Então, essa é a primeira doutrina, né? Que é a doutrina da justificação, né? Importantíssima, porque atualmente nos nossos dias dentro da igreja a gente vê tantas linhas correntes de pensamentos que são contrárias, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Vamos para a doutrina da santificação. A doutrina da santificação implica numa vida separada do pecado. Nossa declaração de fé ensina que já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão. Deste modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto da carne como do Espírito. Pois sem a santificação ninguém verá ao Senhor. Então a Bíblia diz que se de certo que com Ele padecemos, para também com Ele nós sejamos glorificados. Nós estamos mortos para aquela vida que nós tínhamos antes, né? Aquela vida de pecado, né? Se nós iremos gozar de uma herança futura que Deus nos prometeu, né? Ele nos prometeu um céu, né? Então, o nosso relacionamento com Cristo, ele tem que ser realmente autêntico, verdadeiro, né? Para que nós possamos enfrentar o sofrimento em seu nome, né? Por amor dele, as perseguições por amor a Cristo, né? E para a gente poder vencer isso e ganhar o céu, né? Nós temos que ter esse relacionamento com ele, a fé, né? Essa santificação gradual, como eu já falei, né? A prática da palavra, né? Desse relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, a gente não vai gozar dessa herança futura. Deus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, né? Porque quem não busca a presença de Deus, não busca estar praticando a palavra dele, não pode dizer, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. A palavra diz isso, né? Então a gente vai ver que o cristão, ele é justificado, perdoado pela fé em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, né? E ele é santificado pelo Espírito Santo ao sofrer perseguição, né? Ele suporta as injustiças, né? O crente, ele suporta a injustiça quando ele está na presença de Deus, né? Por causa dos seus valores, às vezes ele é perseguido, né? Porque hoje em dia, na atualidade, o que é certo, o que é errado. Aliás, o que é errado é certo, o que é certo é errado, tá? Eu tenho uma aluna de 15 anos, né? Não vou dizer o nome, que ela está no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, uma adolescente que ela trocou de nome no cartório, ela trocou o nome para Mateus. E hoje ela é matriculada na escola, né, como Mateus, né? Então, ai daquele que se levantar para se contrapor, né? A pessoa, ela é perseguida, ela vai sofrer sanções, né, até na justiça, né? Então, hoje o que é certo, o que é errado é certo, o que é certo é errado, né? E quem se levanta contra isso é perseguido,
Então, a gente está vivendo num mundo muito difícil, a homossexualidade muito aflorada no meio das crianças, de jovens pequenos, grandão. Também no meio das crianças, as crianças com 8, 9 anos já se manifestando, né, a sua opção sexual, tá? E é muito difícil, tem dia que eu saio às vezes de lá angustiada, chorando, é muito difícil, muito, muito, muito. A situação está, só quem está lá no meio, por isso a gente tem que se preocupar bastante com a vida espiritual das nossas crianças, se preocupar não só em dar o alimento e as coisas materiais, mas se preocupar que criança também tem uma vida espiritual, tá? Então, a gente vai sofrer, tá? Como essa semana eu já sofri bastante, a gente não pode corrigir, tu já é chamada na direção, e tu já sofre penalidade, tá assim, sabe? Tá assim a coisa, tá bem difícil, sabe? Então, a gente tem que orar muito e valorizar muito o departamento infantil aqui na igreja, sabe? Apoiar muito o departamento infantil, porque senão eu nem sei, né, qual vai ser o futuro da igreja, né, se nós não apoiarmos e valorizarmos esse departamento infantil. Então a gente vai ver, né, que Paulo vai dizer, né, aos que Deus chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também, tá, glorificou. Então vamos ver aqui agora o último para encerrar, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa de futura transformação do nosso corpo mortal em um corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do nosso Senhor. Então, a gente vai ver que o processo da salvação, ele é o último processo, né? Que o crente primeiro é justificado, depois santificado e depois ele é glorificado. Depois, no final, que a gente passar por essas etapas, Cristo vai voltar, né? A gente vai prosseguir, né, para o céu, e aí chegaremos ao homem perfeito, o corpo glorificado, e aí teremos encerrado a carreira, né, combatido o bom combate e guardado a fé, né, quando chegarmos neste ponto aí. Ok, irmãos? Já 10h10, já ultrapassei 10 minutinhos, tá? Peço perdão. Entrega agora para o pastor. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocarmos de pé. Tivemos uma lição boa, né? Vasta o seu conteúdo. E é como eu sempre digo, não é fácil para dar em 1 hora, né? Ela passa muito rápido, o assunto, o seu conteúdo é muito bom, mas só temos de agradecer a Deus, amém? Meus amados, à noite, o nosso grande culto, os irmãos não percam, culto de oração, tá bom? Venham todos e vai ser uma bênção de Deus. Vamos então orar, agradecendo ao Senhor nosso Deus, por tudo quanto Ele tem feito por nós. Pai querido e santo, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã, por esta lição, por cada um dos teus filhos que vieram, Senhor, aprender da tua palavra. Abençoa, despede em paz debaixo da tua graça e da comunhão do teu Santo Espírito. Amém e amém. Cada aluno, mais um aluno. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.